Um homem, um tanque, uma cama. Esta era a cena que acontecia todo dia em Betesda. Um dia muda a cena, pois um personagem nazareno apareceu. Então era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus que lhe pergunta: Ei, queres ficação? Então o homem falou: Eu? O meu problema é o tanque. A minha vez passou. Era um homem numa cama, culpando um tanque. Mas assim diz o Senhor: levanta-te, esquece o tanque e nunca mais você voltar pra cá. Mas a cama tu terá que carregar, que é pra não esquecer do teu passado e nem quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama, que é pra não esquecer do nosso passado, nem de onde ele nos tirou. Ouve a voz de Deus que hoje te diz: jamais esqueça a sua raiz e através dela será glorificado o nome do Senhor. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus venha falar conosco através desta palavra. Amém? E hoje a palavra que eu vim trazer para os irmãos, a qual Deus tocou no meu coração, está, no Evangelho de João. É João 5, a cura de um paralítico de Betesdas. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, no qual tem 5 alpendres. Nestes fazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes: queres ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água agita, me coloca no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado? Não te é lícito levar a cama? E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo, disse-lhes: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém? Era o que o curará. Amém, irmãos? O que nós aprendemos com esta passagem? Que muitas das vezes na nossa vida nós estamos acomodados com aquela situação. Nós já não faz mais nem muito esforço mais de lutar pelaquilo.
Precisa o Senhor Jesus chegar até nós e nos chacoalhar, dizer, você quer ficação? Muitas das vezes precisa Jesus fazer isso conosco, precisa Deus nos dar um chacoalhão assim, ó, na nossa vida, para que nós impulse a ir para frente, a sair dessa situação de Betesda. Às vezes estamos como esse coxo, como esse paralítico, estamos como ele já, acomodado. Por quê? Por tantas dificuldades. Era a dificuldade que ele tinha, era a paralisia, era o tanque, era a cama. Ele não sabia para onde ia. Eram as pessoas que iam primeiro na frente dele. Então, era tantas coisas. Então, aquilo ele já estava acomodado. Foi por isso que Jesus chegou até ele e falou, queres ficação? Jesus foi até ele para curar ele. Mas o que Jesus disse para ele, horas mais tarde lá no templo? O que Jesus disse? Vai, não peques mais. E antes disso, o que Jesus disse? Pegue a tua cama e anda. O que significa nós pegar a nossa cama e anda? É pegar a nossa cama? É nós não se esquecer do que Jesus fez para nós. Não se esquecer da onde ele nos tirou. Não esquecer o milagre que ele fez na nossa vida. Aí você pode me dizer, mas o passado ficou no passado. O passado Deus apaga. Mas você precisa ter memória. Você precisa lembrar. Os outros não precisam lembrar de onde Deus te tirou. Porque Deus já te tirou e já fez de você uma nova criatura. Mas você precisa. Você tem que lembrar de onde Deus te tirou. Porque se você não lembrar de onde Deus te tirou, você não vai honrar o nome de Jesus. Você não vai contar o testemunho do que ele fez na sua vida. E você pode até voltar lá para trás, para a mesma situação. Então, era para que você não volte na mesma situação que você estava. É por isso que Jesus disse, toma a tua cama e anda. E depois, você vá e não peques mais. Não volta a fazer o que você fazia lá atrás. Porque senão de nada vai valer. Aí não vai adiantar nada mais você tomar a sua cama e andar. Porque daí você já esqueceu. Se você for e pecar de novo, você já esqueceu de tudo que Deus fez por você lá atrás. Da situação que você estava. Você estava numa situação que não tinha para onde você ir. Que foi a situação do paralítico. Ele não tinha mais o que fazer. Ele estava ali deitado. As pessoas estavam passando na frente dele. Ele não tinha como chegar até o tanque. Só poderia entrar um depois que as águas acalmassem. Depois que o anjo chacoalhava e as águas acalmassem, só podia entrar um. Aquele que entrasse era o que ia ficar curado. Era o primeiro só. Então ele estava numa dificuldade total. Mas o que foi que aconteceu? Jesus chegou até ele. E é assim que Jesus faz conosco. Quando estamos naquela dificuldade total, no caso impossível, que a gente já não sabe mais para onde correr, para onde pedir socorro. É aí que Jesus chega, porque ele age no impossível mesmo. Porque a situação desse paralítico já estava impossível. Estava impossível dele conseguir chegar até lá no tanque. Era tanta dificuldade, era tanto empecilho na frente dele, dos lados, né, irmãos? Era tanta dificuldade que ele já nem sabia mais. Então, por isso, precisamos tomar a cama e andar. E nunca esquecer do que Jesus fez por nós. Quando você se esquecer do que Jesus fez por você, é aí que mora o perigo. Aí você corre o perigo de voltar lá para trás. Mas quando você lembrar o que Jesus fez por você, você só vai, progredir. Você vai cada vez mais para frente. Porque você lembra do que Jesus fez por você. Você tem gratidão ao Pai. Então, nessa noite, toma a tua cama e anda, em nome de Jesus.